Direto da Ano Food Brasil 2023, mais um bate-papo aqui no Ano Foodcast, uma parceria entre a Ano Food e a Rede Food Service, o maior portal de conteúdo e informação do segmento de alimentação fora do lar no Brasil. O papo da vez é com a Manu, figurinha carimbada aqui da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira. Já deu palestra aqui hoje, já falou com um monte de gente. Agita a feira aqui, né, Manu? Prazer te ver. Obrigada, sempre prazer. Bom te encontrar, sempre uma mensagem boa, uma história boa para contar. Trabalho muito legal que você faz. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falar nesse canal que é referência no Food Service. Obrigado. Obrigada. Legal. Manu, a gente estava falando outra hora sobre isso, né? Já ganhou bastante relevância, já é um tema bem mais tratado e visto de outra forma do que era há alguns anos. Sim. Mas ainda está num momento de entendimento, de catequização das pessoas com relação ao que é o vegetarianismo, o que é o veganismo, o que é opções diferentes da forma de se alimentar, né? Sim. Ainda é um desafio para algumas pessoas entender. Então, toda vez que a gente aborda o assunto, principalmente com especialistas como você, a gente procura começar pedindo ajuda para explicar para as pessoas o que é, qual a diferença de ser vegetariano, vegano, flexitariano, Pois que agora é, agora tem um monte de agora. tipo, né? É. Conta um pouquinho, Manu. Bom, as pessoas ainda têm muita dúvida e acho que é um papel da Sociedade Vegetariana Brasileira é deixar isso cada vez mais acessível, levar informação para as pessoas. Eu acho que é a informação que vai transformar, né? Então, tem realmente essa diferença entre vegetariano, vegetarianismo estrito, vegano e o flexitariano. O flexitariano, para a gente começar, ele é a pessoa que não é vegetariana nem vegana, mas ela opta por maior parte das suas refeições fazer uma alimentação com proteínas vegetais. Tá. Então, é o cara que vai comer no churrasco do domingo, mas no resto da semana toda ele come proteínas vegetais. O vegetariano, ele ainda pode consumir ovos e derivados do leite. O vegano, que é bem mais parecido com o vegetarianismo estrito, ele não consome nada de origem animal. Isso inclui mel, ele também não vai usar nada de origem animal. Então, Nada. não vai usar um tênis, um sapatinho de couro, nem pensar, né? Uma roupa, um medicamento, às vezes, medicamento não, cosmético testados em animais. Medicamento ainda é uma coisa bem difícil e polêmica, mas ele vai olhar o maior número de coisas que ele conseguir. Esse é o vegano. Tá. Então, o cara que é vegano, o veganismo, né? Ele extrapola a questão da alimentação, né? Sim, ele tem alguns valores, né? Que vão além e olham mais para o bem-estar animal, né? Legal. E o vegetariano? Você falou que tinha questão do vegetariano estrito. O vegetariano estrito não consome nada. O vegetariano estrito, ele não consome nada de origem animal, porém ele pode ainda usar roupas de couro, ele pode comprar um medicamento ainda um cosmético que foi testado em animais. Tá. Ele pode até estar em transição para o veganismo, né? Mas ele está um passo antes. Legal. E a gente tem visto, né? Por mais que pessoas ainda relutem contra isso e falem que não, tal, a gente tem visto uma mudança de hábito alimentar das pessoas de maneira expressiva, assim, e evidente, né? Você falou essa questão do o flexitariano e tal, mas o que a gente vê de pessoas que diminuíram o consumo de proteína animal simplesmente por... Tem gente que nem pensou nisso, não foi, vou diminuir, vou comer menos carne. Não, que passou a consumir e não viu. Como que é esse cenário para vocês? É que nós passamos também por uma evolução dessa categoria, né? Então, teve um momento que lançou o produto, um hambúrguer parecido com carne, por exemplo. Isso era uma novidade. As pessoas
foram comprar para entender o que era esse mercado. E quem é o flexitariano, por exemplo, ele passou a ter opções que são mais parecidas com carne, que vão satisfazer aquela vontade de comer um sanduíche, mas ele pode optar por que não seja de carne, que vai ser um 100% vegetal. Então, isso está fazendo com que as pessoas cada vez mais optem por opções vegetais. Isso está aumentando muito o mercado. Tem uma pesquisa que comparou 2012 a 2018, cresceu 75%. Muita coisa, né? É muita coisa. Então, as pessoas já optam por não comer proteína animal por vontade própria. E Muito essa bom. distribuição de produtos, né? O aumento da oferta de produtos, Que contribui, de né? opção vegana nos restaurantes, né? Isso facilita. Então, cria curiosidade, a pessoa experimenta, vê que é bom, ela recompra, né? Pode ser mais saudável, enfim. Isso é importante, né? Porque a gente tinha antes um cenário para quem é vegetariano que devia ser bem difícil. Sim. Porque o cara saía para ir num restaurante com os amigos tal, ou comia salada ou pizza de mussarela, o vegetariano, né? Vegetariano o ainda tinha vegano não tinha o que comer quando saía com as pessoas para comer. Hoje mudou esse cenário, Sim. né? Os cardápios são bem mais inclusivos, democráticos, né? O que eu falei na palestra 10 anos atrás, mais ou menos, você ia na pizzaria, era massa, molho e mato, literalmente. É isso aí. Literalmente, não tinha opção. E quando você falava de opção vegana, as pessoas ainda confundiam muito. Hoje, apesar de não ser todo mundo que sabe a diferença, é muito mais fácil você ser compreendido quando você pede uma opção vegana, né? Antes era, eu quero uma opção vegana, tem peixe. Isso. Né? Tem presunto. Não, então, isso também é um animal. Tem peito de frango, tem peito de... Exatamente. Hoje já não, já tá muito. Você vai desde a padaria do teu bairro, né? O atendimento tem melhorado muito, porque você tem uma linha de. Não é só você incluir uma opção vegana, você tem toda uma linha de frente ali que a gente sabe que tem dentro de restaurante, food service, um turnover alto que você tem que manter treinada. E hoje em dia você chega e você já é atendido de uma forma diferente, dá para conversar, é muito legal ver essa evolução. É muito bacana mesmo. E em centros, grandes centros como São Paulo, que existe um número muito alto de refeições feitas fora de casa, né? Porque quando você pega cidades mais pro interior, cidades menores, você ainda tem mais ou menos, varia de 20% a 30% das refeições feitas fora de casa. Numa cidade igual São Paulo é quase 70% das refeições fora de casa. Nas grandes metrópoles Então, essa evolução é muito importante, né? E daí, num cenário como esse, explica qual que é o papel da SVB, quer dizer, qual que é o propósito da sociedade e como que vocês agem hoje para ajudar nessa questão de desenvolvimento junto aos estabelecimentos, às empresas? O SVB foi fundado em 2003, então já são 20 anos aí na estrada promovendo a redução do consumo de proteína animal. E isso é feito através de algumas campanhas. Então, uma delas é a Opção Vegana. Dentro da Opção Vegana, a SVB oferece desde o treinamento, a análise do cardápio, nós temos nutricionista, tem apoio de marketing, porque não basta você colocar a opção e treinar a equipe, daí você tem que comunicar, porque agora você tem aquela opção vegana, você tem que atrair o seu público-alvo. Então, a SVB, ela dá uma super ajuda de forma gratuita. E através também um outro programa que é o Selo Vegano, que daí esse já é mais voltado para empresas. Então, se você tem um produto, você pode ter o certificado da SVB. O produto passa por uma auditoria, então é verificado se ele não tem nenhum ingrediente de origem animal e se não foi testado em animais. E aí você recebe um selo que vai no rótulo do seu produto. Legal. E isso também facilita as pessoas a identificar na hora da compra. Para o consumidor, que é importantíssimo, exatamente. Né? Você olhar um rótulo de um alimento antes de comprar, até que é fácil. Você vê que não tem lá leite, ovos, carne. Mas quando eu tô falando, por exemplo, do cosmético, não dá para saber. Se ele não passou por uma avaliação, se não tem uma auditoria, uma certificação, né? Ninguém consegue entender o que está escrito nos ingredientes. E no restaurante também, né? Porque
aquilo. Não é só a composição que é importante dos ingredientes do prato, mas os insumos que foram usados para o preparo desses ingredientes, muitas Sim. vezes, né? A massa da pizza, do pão, Exatamente. o molho, né? O Exatamente. tempero que usa. O macarrão, né? Você serve um macarrão e fala, mas esse macarrão tem ovo ou não? São coisas que não dá pra... É fácil Tem você olhar caldo se de tem carne. frango. Não dá pra saber. Não dá né? para saber. E a SBB, ela auxilia até o restaurante, o estabelecimento, a entender o que ele pode usar, o que não pode usar. Se usa manteiga, creme de leite, né? Nós fizemos consultoria em uma rede de comida japonesa, alguns anos atrás. E assim, o peixe cru, ele tem muito cheiro, né? Então foi indicado separar toda a faca, a tábua. Aí a gente indica compra de cor verde para ficar bem diferente do que tem na cozinha já. Porque se você corta uma faca de um peixe cru e vai fazer depois um temaki de origem vegetal, fica o cheiro, fica o gosto, né? E a pessoa não quer ter essa experiência. Então a consultoria da SBB, ela olha para tudo isso e para que seja um sucesso de fato, né? Porque o mercado tem consumo, basta a gente fazer direitinho. Direitinho. Então, se eu tenho um estabelecimento, eu tenho lá o restaurante Zanis Pizzaria, daí eu quero adequar o meu cardápio, o meu negócio ao que o meu cliente busca. Hoje, eu entro em contato com a SBB, você vai lá para me ajudar a fazer isso. Tem a nossa consultoria, sim. E depois, no final, acertamos todo o cardápio, fizemos a elaboração das receitas. A gente vai explicar como que você vai colocar isso no cardápio, porque também é importante. A nossa ideia, quando coloca uma opção vegana, não é que ela seja restrita aos veganos. Então, coloca um nome bacana, não coloca pizza vegana. Não, é uma pizza de cogumelos. Dá um nome bonito. Do lado do nome, coloca uma sinalização. Porque você atrai outro público. Outro público, exatamente. Nós temos um número que 42% dos produtos no mercado são comprados por flexitarianos, de produtos de origem vegetal. Então, é um público que está disposto a experimentar. Só que é bom a gente não criar essa restrição, né? Ela fala assim, lasanha é vegana. Não sou vegana, eu não vou comer, não. Então, é igual a mesma coisa que com açúcar, sem açúcar, né? Antigamente tratavam sem açúcar como diet. É diet, porque tem o diabético que não pode consumir. Sim. Mas hoje, se você tem como fazer um produto que originalmente ele não tem açúcar, melhor, né? E qualquer um pode comer, não precisa ser só o diabético. Né? E isso acontece também nas opções, quando o estabelecimento coloca a opção com derivado de leite ou ovo. Não precisa colocar, porque você vai atender o vegano e o vegetariano. Então já faz uma opção que seja vegana direto. Porque daí você atende todo mundo. Porque você atende todo mundo, até aquela pessoa que não quer consumir lactose por opção ou porque é intolerante. Você já abre muito mais, né, o leque. E hoje tem quando trata de questões como essa, a gente tem tanto a turma que não quer consumir por opção, não quero consumir derivado de leite. Exato. Ou por uma dieta opcional, ou em decorrência de uma finalidade esportiva ou estética, seja lá o que for. Hoje a gente vê muito caso de sensibilidade adquirida, né? Uhum. As intolerâncias adquiridas, né? Por causa da má qualidade das coisas que a gente come, né? Na verdade, eu acredito que os estudos eles estão evoluindo e as pessoas estão descobrindo que o leite animal não é para a pessoa, né? Não é para o ser humano, ele é para o animal. Ele tem uma composição que é para o filhote bicho, né? Então os estudos eles estão evoluindo para isso, para a pessoa entender que você tem um time ali para parar de consumir leite, que deveria ser quando bebê, né? Nós somos os únicos que depois de adulto continuamos tomando leite, mamífero que bebe leite o resto da vida. E ainda de outro bicho, né? Tem alguma coisa errada aí. E os estudos estão evoluindo, né? E mostrando que assim, olha, você não precisa... Eu nunca parei para pensar nesse aspecto, porque quando a gente fala de leite, você ficou até vermelho. A gente lembra da garrafinha de leite, né? Pois é. A gente não faz associação do leite da garrafa como leite Era uma mãe que tinha um filhote, né? E ela falou assim, eu sou intolerante à lactose. Não, é porque você não era um bezerro, né? Claro que não tem filtro aqui, não vai ter edição, então...
Muito Mas é bom, isso, Manu, gente. muito Às bom. vezes, algumas alergias, por exemplo, é muito forte a quem tem problema respiratório. As vias respiratórias, elas são bem afetadas para leite, Ah, é? quem toma leite de origem animal. Caramba. Se você fizer um teste, você sente E diferença. hoje ainda bem que tem um monte de opção, né? Porque é o que você Tem falou muitas. antes. Hoje tem Tem. tantas possibilidades, Sim. né? De não derivados Sim. de leite animal, É. tanta coisa. E boa, né? Tem muita Porque coisa durante boa. muito tempo era coisa. Sim. Pô, tá bom, substitui, mas não é legal, O né? mercado está evoluindo, né, Tá. na qualidade dos produtos e também nos ingredientes, né? Tem o quê? De 5 anos para cá, que É. surgiram muitas opções veganas diferentes, né, no mercado. E também vai ser uma evolução, né? O ingrediente que usa hoje, daqui a pouco não é mais o mesmo. Exatamente. Que é uma coisa que não acontece muito na carne, na proteína animal. É aquilo e acabou. Mas para o produto de origem vegetal, você tem como evoluir. Vai evoluir a indústria. Quando começou esse mercado, Agricultura. você pegava um engenheiro de alimentos, eu passei por isso 6 anos atrás, 8 anos atrás, eles não sabiam fazer o produto de origem vegetal. Era difícil. Era difícil, não tem equipamento para fazer adequado, porque é um mercado que não existia. Né? A gente está isso aí. reinventando a alimentação por necessidade, seja da saúde das pessoas, pelos animais ou pelo planeta que está gritando, né? gritando. Pedindo mudança de todo mundo. Então, eu acho que vai ter muito para evoluir. Mas é bom também a gente lembrar que a alimentação, ela tem que ser prioritariamente arroz e feijão, né? É aquela de saladas, frutas. Essa é a Essa é a atende verdadeira melhor, alimentação, né? O industrializado, ele tá aí para atender a gente num momento de transição, num momento especial com os amigos, mas a gente tem que ter esse olhar também para alimentação de verdade, né? Para comida de verdade. E, Manu, eu vi hoje, vocês estavam com umas palestras super legais ali no Espaço Food Trends, aqui do evento. Vocês costumam fazer muito isso, né? De Sim. ministrar conteúdo, contribuir, como você falou, com o processo de entendimento das pessoas através de informação. Hoje, se alguém tem uma empresa ou quer fazer um evento, quer ter mais informação sobre isso, se ele entrar em contato com a SVB, vocês auxiliam nisso? Sim, a SVB leva palestras para as empresas, visando, né, falar a parte nutricional ou de meio ambiente, através do programa Segunda Sem Carne ou do Opção Vegana. Podemos melhorar a alimentação do refeitório, né? Tirar um dia por semana os produtos de origem animal. Tudo isso com a nossa nutricionista, chefe de cozinha, dá treinamento desde o pessoal que está ali na linha de frente da cozinha até uma palestra para gestores. A Segunda Sem Carne é uma iniciativa da SVB? Sim, é uma iniciativa, uma campanha internacional e aqui no Brasil é a SVB que coordena. Que abraçou alguns anos atrás e faz isso muito bem. A Prefeitura de São Paulo é um parceiro nosso. Nós temos alguns hospitais que entraram agora para a campanha. Que legal. Hospitais do SUS, inclusive, que estão com esse olhar para alimentação. Está sendo muito legal. Nossa equipe ficou a semana toda em treinamento. Essas iniciativas que vão contribuir no processo de conscientização, de conhecimento, né? É muito isso, a gente repete, faz palestra mesmo, é tudo gratuito, é nossa missão. Muito bom. Manu, parabéns, obrigado. Obrigada. Esclarecedora a conversa com você, vai ajudar Obrigada. muita gente. Falaremos outras vezes desse tema. A SVB fazendo um trabalho importantíssimo e a equipe que constitui a SVB. Pessoal, não esperava que fosse diferente. Papo delicioso aqui com a Manu, um assunto importante que ganha cada vez mais relevância e adeptos. Direto aqui da Ano Food Brasil 2023, no Ano Foodcast.